Olá, professor, parceira professora. Olá, estudante do terceiro ano do termo EJA. Nós iremos trabalhar hoje a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E, como convidado aqui, mais do que de honra, eu tenho a participação do meu colega, um professor de filosofia, o professor Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Alcides? Grande professor, esse assunto aí que é uma coqueluche, né? Então, eu sei até que o João Baroni, o baterista do Paralamas do Sucesso, ele adora esse assunto, mas ele, assim, muita gente também, eu gostaria de ouvir essas palavras a esse respeito também. Olha, bem lembrado, o João Baroni, ele teve um pai que lutou na Segunda Grande Guerra. Ele acabou até escrevendo um livro de memórias, ao qual eu até tenho em casa, né? E a Segunda Guerra Mundial não é o objetivo da aula hoje, mas ela é tida como os historiadores como uma continuidade da primeira. Falando em primeira, vamos ver aqui na tela os objetivos da aula, que é apresentar a questão tecnológica como determinante no período geopolítico. Professor, o que é geopolítico? É a formatação das fronteiras, né? É o conflito diplomático ou violento que envolve as nações na organização das fronteiras. E apresentar a relação entre a Primeira Guerra Mundial, os movimentos de protagonismo feminino e o surgimento da União Soviética e do nazifascismo. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo é identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos conflitos armados. E também caracterizar as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia em diferentes momentos históricos. Vamos colocar aqui no LED, então, já o histórico da aula aqui para a gente ver o que motivou a Primeira Guerra Mundial. Do ponto de vista conceitual, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que envolveu simultaneamente todas as grandes potências da época. Ah, mas isso já tinha acontecido antes, professor? Simultaneamente com todas as potências, não. E quando a gente olha aqui 4 anos de conflito armado, a gente tem que se ater principalmente à questão tecnológica e à possibilidade destrutiva que todo esse arsenal vai ter. E por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Eu sempre gosto de lembrar, quando a gente toma como referência a historiografia e principalmente os documentos da época, que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra desejada por todos. Era tida na época como o último grande conflito que iria definir novos tempos. A gente já sabe de antemão, porque a gente está falando de 2021, que a Primeira Guerra Mundial nem definiu todos os conflitos que viriam pela frente, mas também não foi a última. A Segunda Guerra Mundial foi muito evitada, mas aconteceu também principalmente pelo expansionismo alemão na Europa, e o poder destrutivo e a tradição tecnológica bélica trazida nesses conflitos foi tão marcante, foi tão intensa, que até hoje ninguém tem intenção de promover uma terceira guerra mundial. Vamos ver aqui os principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Volta um pouquinho o slide anterior. Isso. Disputas imperialistas e neocoloniais. Gente, nessa época o capitalismo estava surgindo. Os países precisam de mercado consumidor e de matéria-prima. Hoje, nós temos organismos que regulam os conflitos econômicos entre as grandes nações, principalmente quando a gente lembra aí as questões que envolvem a China e os Estados Unidos. Há mais de 100 anos atrás, nós não tínhamos esses organismos que mediavam isso. Então, os conflitos diplomáticos que aqui envolvem conquistas de território, envolvem mercado consumidor, acabaram caindo num conflito bélico. Muito bem. Professor, o que é o revanchismo? Revanchismo, no século XIX, houve várias guerras na Europa, principalmente guerras que envolveram a Alemanha, na época chamada de Prússia, e a França,
o mais intenso de todos os conflitos, a Guerra Franco-Prussiana, e a Primeira Guerra Mundial foi vista então como uma espécie de possibilidade de haver uma revanche, uma desforra, como causa que trouxe a perspectiva desses conflitos. E, por fim, o nacionalismo. Vou aqui pedir a participação do professor de filosofia. Nacionalismo é um tema que até hoje é bastante acalorado entre os povos, entre as nações. O que você gostaria de falar sobre isso? Olha, eu acredito que o nacionalismo seja a causa assim, de muitos problemas que nós vivemos na nossa sociedade, por causa desse sentimento identitário, né, de que as pessoas são muito hostis com a diferença. Não sei, o que você acha, professor? Não, perfeito. Inclusive, na época, vou pedir de novo para voltar aqui o slide anterior, boa parte das fronteiras, elas foram feitas não obedecendo às questões nacionais, ligadas à tradição, ligadas à religião, ligadas aos costumes, de modo que povos com características nacionais muito diferentes foram obrigados a conviver na mesma região. E isso, é claro, acaba sendo um barril de pólvora. E a Primeira Guerra Mundial foi tida à época como uma forma de resolver esses problemas. Professor, e qual foi o estopim da guerra? O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, um nobre austro-húngaro, cuja cultura é germânica, acabou visitando a Sérvia numa forma desastrada, os sérvios são eslavos, e acabou sofrendo o atentado, e por causa desse atentado, a Rússia declara guerra à Sérvia e, em virtude de uma quantidade imensa de alianças, envolvendo principalmente Rússia, França e Inglaterra, a chamada Tríplice Entente, acaba entrando em guerra com a Tríplice Aliança, formado pelo Império da Áustria-Hungria, da Alemanha e a Itália, que, como a gente vai ver daqui a pouco, acabou trocando de lado. Vamos trocar aqui a tela? Muito bem. Gente, quando a gente fala da questão destruidora da guerra, o que mais nos interessa na guerra moderna não é o tempo, e sim a qualidade tecnológica dos artefatos. Por isso que a Primeira Guerra Mundial acabou sendo uma experiência tão traumática. De modo que, olha que curioso, quando nós viramos o século XX para o século XXI, foi feita uma pesquisa entre os europeus de qual guerra tinha sido mais traumática. E a guerra que mais traumatizou os europeus foi a Primeira Guerra Mundial. Mas, professor, a Segunda Guerra Mundial não tinha uma amplitude tecnológica maior de destruição? Tinha. Mas, por ser a segunda, o impacto acabou sendo menor do que a primeira. E a principal marca da Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras, de modo que a gente tem uma guerra de destruição em massa, mas de curto alcance, fazendo com que o soldado tenha que conviver com a carnificina, com a barbárie, e a trincheira é o melhor exemplo disso. Vamos trocar a tela, por gentileza? Muito bem, a gente está vendo aqui a metralhadora rotatória, a gente está vendo o avião da Primeira Guerra Mundial, muito facilmente reconhecível, porque ele tinha duas asas, né? Os componentes tecnológicos dessa aviação tornava o piloto muito mais próximo de um cavaleiro medieval, só que ao invés de cavalos, ele vai usar o avião, e as batalhas acontecem em nível aéreo, quase que corpo a corpo. Nós temos aqui o submarino e o tanque, né? O primeiro exemplo de blindado que será usado na Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, para quem não lembra, para quem não sabe, o nome tanque acontece porque a produção desse artefato ele era disfarçado pelos ingleses numa fábrica de tanque, daí é que ganhou esse nome. Vamos trocar aqui o próximo, por gentileza. A gente vai fazer agora, Tiagão, nós vamos agora fazer um jogo pedagógico. Vamos lá. Eu vou aqui dar algumas alternativas, eu vou dar algumas dicas partindo de um pressuposto de que eu sou uma coisa. E aí, a partir das dicas,
a galera que vai participar com a gente vai tentar sacar, vai tentar adivinhar, vai tentar saber o que essa coisa seria. Vamos colocar o primeiro então? Eu sou uma coisa, eu fui inventado no século XVII. Você vai daqui a pouco ver aí se o pessoal vai estar conseguindo responder ou não. Só não vale você tentar responder, porque aí é concorrência desleal. Ixi, Vamos mas eu colocar não o sei. segundo? Oi, o que você ia falar? Eu não sei. Você não sabe ainda. Não sei. O segundo, eu servia para proporcionar a aproximação segura de canhões junto às muralhas. Então, olha que curioso. Eu vou até dar um spoiler aqui, hein? O nosso jogo pedagógico trata de um objeto de defesa, mas que quando foi inventado, era uma estratégia de ataque. O terceiro, por gentileza. Acabei tornando-me uma estratégia de defesa, muito mais uma estratégia de defesa do que de ataque. Já conseguiu sacar? Acho que sim, mas não tenho certeza ainda. Gostei da resposta, hein? Envolvente a resposta. Mas Gostei, é a verdade. gostei. E a quarta? Vamos lá. Sou a principal característica da Primeira Grande Guerra. Agora ficou fácil. Eu acho que eu sei. O que você diria? Vamos lá. De primeira já? De primeira. A Primeira Guerra Mundial foi conhecida como a Guerra de Trincheiras, né? Muito bem, vamos para a resposta então? Eu sou a trincheira. Muito bem, senhor Tiago. O senhor sacou em qual? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Na quarta. Qual que é a minha nota, professor? Na quarta já está mais meia boca, mas você conseguiu. Tudo bem, então. Tá valendo, tá valendo. Vamos trocar aqui então o próximo, por gentileza. Primeira Guerra Mundial, 1917, foi um ano extremamente decisivo. Por quê? Acontece uma coisa muito curiosa. A Primeira Guerra Mundial envolveu todo um arsenal tecnológico de destruição em massa, mas a cabeça dos generais eram pessoas muito idosas, eram homens do século XIX. E aí, quando você faz a conjugação entre armas de destruição em massa e todo um aparato e um protocolo militar baseado nas estratégias do século XIX, você tem a configuração da trincheira. Professor, qual é a consequência disso? O avanço da guerra ele fica bastante comprometido. Para um soldado, para uma guarnição, para um regimento avançar poucos quilômetros, ele vai ter que tomar as trincheiras alheias, se submeter a uma saraivada de morteiros, vai ter que enfrentar gases venenosos, etc. De modo aonde você quer chegar? A guerra fica muito empacada. É em 1917 que essa guerra novamente vai ganhar movimento. E alguns fenômenos acontecem nesse período que são bastante marcantes para a gente compreender isso. Olha lá, os Estados Unidos unem-se à Tríplice Entente, vamos lembrar, formada pela Inglaterra, formada pela Rússia e pela França, que já contava com a Itália, que trocou de lado desde 1915. Um fato curioso que a gente não pode esquecer é que para os Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial era um grande negócio, os norte-americanos ganhavam muito dinheiro fornecendo suprimentos, fornecendo armas e, principalmente, artigos manufaturados, uma vez que a Europa toda estava envolvida apenas na produção de artefatos bélicos. É claro que a entrada de uma potência econômica cujo território não tinha sido violado, com uma economia industrial extremamente pujante, vai trazer uma vantagem definidora para a Tríplice Aliança. Ao mesmo tempo, em 1917 também, nós temos a primeira experiência da formação de um Estado comunista que começa com a Revolução Russa, o Outubro Vermelho, em 1917. Os comunistas acordam a saída da Rússia. A Rússia, então, desfalca a Tríplice Entente. Lenin, o grande líder bolchevique da Revolução Russa, acaba cedendo e fazendo com que a Rússia saia da guerra, e isso decide bastante coisa. Falando no Lenin,
A gente está vendo aqui um titã da história. É inevitável falar do século XX sem comentar a figura histórica do Lenin, que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de Revolução Russa. E vocês estão vendo aqui um cartaz norte-americano sobre a Primeira Guerra Mundial, onde ele diz, adeus, pai, eu estou indo lutar pelas velhas glórias da nossa nação e pedindo para que se compre, então, bônus que vai financiar o exército norte-americano na guerra. Aqui é uma linha direta muito curiosa entre o passado glorioso, que significou a liberdade frente ao Império Britânico na Guerra da Independência, dialogando com um jovem soldado que também vai lutar pela liberdade, mas agora é contra o Reich, contra o Império Alemão. Vamos trocar aqui, o próximo, por gentileza. A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma questão aqui cotidiana extremamente interessante, que é a participação das mulheres, né? Por que isso acontece, professor? Os homens estão envolvidos em todo o esforço do fronte. Alguém tem que assumir as escolas, alguém tem que assumir a produção nas fábricas, e isso acontece a partir do protagonismo feminino. E o mais fascinante de tudo é que, acabando a Primeira Guerra Mundial, as mulheres elas tomam uma consciência extremamente interessante sobre a sua autonomia econômica, sobre sua autonomia intelectual, de modo que os grandes movimentos pela participação cidadã das mulheres e principalmente pelo sufrágio, que é o direito ao voto, vai ganhar uma amplitude bem maior com a participação feminina. Bacana isso, né, Tiagão? O que você acha? Eu acho que essa revolução realmente foi importante, né? Porque se não fosse isso, hoje a gente estaria não numa democracia efetivamente também, né? Muito bem lembrado a questão da democracia, na medida em que ela faz uma inclusão das mulheres. E lembrando, hein, gente, isso aqui é o início da história, hein? O protagonismo feminino, ele vem avançando no século XX, e na medida em que nós estamos em 2021, ninguém imagina que hoje ele está concluído, né? Pelo contrário, as mulheres pouco a pouco, cada vez avançando mais, cada vez tendo um protagonismo maior e que merece todo o nosso respeito e nossa satisfação. Vamos aqui para o próximo slide, por gentileza. Muito bem, chegamos aqui ao final da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Tríplice Entente, com o apoio principalmente dos Estados Unidos, vencem a guerra e acontece um fato muito curioso. A Alemanha se rende sem que o seu território tenha sido invadido. No final de 1918, há convulsões sociais dentro do Reich alemão que forçam a renúncia do Kaiser. Lembrando a vocês que o título de imperador na Alemanha é Kaiser. Assim que o Kaiser renuncia, um governo provisório republicano é montado, que vai dar origem, inclusive, à República de Weimar, que assina a rendição e, logo um ano depois, o Tratado de Versalhes. Gente, eu aqui vou dar um spoiler, porque isso vai ficar muito complicado para o sentimento alemão. A ideia de uma derrota que não parecia tão derrota assim. A ideia de assinar uma rendição tendo inviolável a sua territorialidade, que vai fazer com que os alemães criem o mito de que eles foram traídos eternamente. Internamente, melhor dizendo. E Adolf Hitler vai saber muito bem explorar esse mito, né? O Tratado de Versalhes, ele piora as condições econômicas e sociais. Há uma tentativa de se montar uma espécie de pré-ONU na época, a Liga das Nações, mas que fracassa no sentido de manter diplomaticamente as relações entre os países europeus numa esfera mais tranquila, tanto que os próprios norte-americanos não fazem parte da Liga das Nações. A República de Weimar, que é montada na Alemanha após a abdicação do Kaiser, vive constantes crises políticas que vai chegar ao fim com a ascensão do nazismo em janeiro de 1933. Vamos colocar aqui o próximo slide, por gentileza?
Muito bem. Ele também, assim como Lenin, é um personagem imprescindível da história. Lutou a Primeira Guerra Mundial de uma forma extremamente destacada, ao ponto até de ter uma cruz de ferro, e praticamente a partir do nada vai liderar todo o movimento reacionário alemão que vai dar no nazismo. É um personagem que a gente vai falar bastante, só queria deixar uma coisa bem claro. Nós temos que repudiá-lo, temos. Mas a melhor forma de compreendê-lo não é metafisicamente demonizar o Hitler. É na medida em que a gente o repudia, tentar compreender todos os contextos históricos que fizeram com que um sujeito desse jogasse o mundo na Segunda Guerra Mundial. Estou certo ou estou errado, Tiagão? Então, faz lembrar um livro muito importante de uma filósofa, que é a Hannah Arendt, né, que ela escreveu A Banalidade do Mal, e nesse livro ela fala a respeito de personagens que eles não necessariamente eram pessoas más, tinham família e etc., mas que eles sim fomentaram o mal que foi o genocídio, o extermínio em massa da população judia. Muito bem lembrado. Justamente quando a gente fala que o mal é uma coisa banal e, portanto, ele tem que ter uma compreensão materialista, a gente, é claro, é imprescindível, é inevitável que a gente lembre da Hannah Arendt, muito bem trazido aqui. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Aqui, a gente pode fazer uma comparação geopolítica do que aconteceu antes e depois da Primeira Guerra Mundial. A gente tem o mapa europeu aqui com o Império Russo, com o Império Alemão, com o Império Austro-Húngaro, com o Império Otomano. E quando a gente compara com a Europa de 1922, a gente vê então uma nova formatação geopolítica, principalmente marcado pelo fim ou pela fragmentação dos grandes impérios europeus, incluindo aí parte dele que fica ali na Ásia Menor, que é a questão da Turquia. Vamos colocar a resposta, por gentileza? Né? Vamos identificar 3 grandes mudanças. A Alemanha perde o território, fim do Império Otomano. A Áustria-Hungria acaba se desmembrando, dando origem a vários países, muitos deles eslavos, inclusive, e fim do Império Russo, que vai acabar se tornando a União das Repúblicas Russas Soviéticas. Vamos lá, então? Vamos para mais um jogo pedagógico, Tiagão? Muito bem. Eu sou agora um lugar. Vamos para a primeira dica, por gentileza? Eu também assinei o Tratado de Versalhes. Essa aí é muito ampla, né? Não ajuda muito, não. Essa aí é bastante ampla. Pode ser um monte de países aí. Mas vamos para a segunda dica. A Primeira Guerra Mundial provocou um surto industrial em mim, pois a importação de manufaturados foi bastante dificultada. Essa aqui já dá pelo menos um toque. Eu estou falando de um país que não era industrializado. Dá para perceber, né? Ajuda bem se você falar, por exemplo, ele começa com a letra tal... Mas aí não. Mas aí é sabotar o jogo. Tá certo, tudo bem. Aí fica muito fácil. Tá bom, vamos que vamos. Mas, aqui já está dizendo, era um país que não era industrializado, mas que por causa da Primeira Guerra Mundial teve um impulso fabril. Vamos para a terceira. Declarei guerra à Tríplice Aliança. Ou seja, é um país que declarou guerra à Alemanha, à Áustria-Hungria. Essa também não ajuda tanto. Não ajuda. Está bastante ampla. Tá. Vamos então para a próxima. Na Primeira Guerra Mundial, eu não mandei tropas, mas participei com recursos. Quer chutar, Tiagão? Fala uma letra aí. Hã? Fala uma letra. Poxa, eu vou aqui improvisar uma quinta dica. Tá, ajuda. Você conhece esse país? Eu conheço, então é o Brasil. Acertou, é o Brasil. Acertei, isso aí. Muito bem, muita gente esquece, né, galera? O Brasil, ele assinou o Tratado de Versalhes, o Brasil, ainda que de uma forma só com cumprimentos, também participou da Primeira Guerra Mundial. Vamos para o próximo slide, por gentileza. A gente vai terminar a aula aqui falando, tem muito... Olha,
Hollywood produziu muitos filmes, tanto sobre a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Um desses filmes que eu quero compartilhar com vocês é uma produção de Steven Spielberg, Cavalo de Guerra. E por que é legal que a gente assista esse filme? Porque a guerra aqui não é romantizada. Gente, guerra talvez seja legal em videogame, viu? Mas quando a gente parte para uma perspectiva real, a coisa fica bem mais complicada. E traz diferentes narrativas, passa tanto do lado alemão quanto do lado inglês, e traz também consigo uma perspectiva afetiva, já que fala da relação entre um jovem soldado e o seu cavalo. Queria aqui me despedir, falar tchau para o Tiagão, agradecer a participação dele. Foi da hora, Tiagão, obrigado. Eu que agradeço estar aprendendo tanto com você, Alcides. Oh, que é isso, ó, quem vê pensa que foi combinado, hein? Não, isso tudo é espontâneo. Quem vê pensa que tem jabá. Não, gente, não, depois a gente acerta. professores e professoras parceiras, um abraço a todos, valeu, tchau.